Abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Mateus 16, versículo 13. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, viu, irmãos? Eu pelo menos tenho sentido a presença do Senhor aqui, né? Aquele segundo louvor, os irmãos cantaram, me remeteu a tempos passados, e é uma verdade que o Senhor quer morar. Nós temos que deixar, convidá-lo para Ele tomar o lugar que é dEle. Todos acharam, amém? Mateus 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é a base da mensagem de hoje. E nós? O que dizemos que Jesus é? Quem Jesus é? Quando nós olhamos, Jesus é único, Ele é incomparável, Ele é maravilhoso. Jesus não pode ser comparado a nada, não existe nada que possamos usar como parâmetro para comparar com Jesus. Mas o homem tenta, e aí durante esses 2000 anos, Jesus tem sido comparado a diversos personagens, de líderes religiosos a profetas. Jesus tem sido comparado a revolucionário, a curandeiro, tem sido comparado a mágicos, tem sido comparado a líderes diversos, tem sido comparado a um Deus menor, tem sido comparado a uma reencarnação. Mas a pergunta que ecoa nessa noite é Jesus perguntando aos seus discípulos, porque alguns chegavam a dizer: olha, o que dizem que eu sou? Alguns diziam: bom, é João Batista, é um dos profetas, é Elias, e aí por diante, começaram a dizer quem Jesus era. Mas Jesus perguntou: olha, eu não estou perguntando o que os outros dizem, e vocês o que dizem que eu sou? Essa pergunta ela tem que permear nossa mente nessa noite, porque nós somos chamados para profetizar as nações. Nós somos chamados para profetizar ao mundo, para dizer ao mundo, para trazer as boas novas de salvação ao mundo. Nós somos chamados, não simplesmente para ficarmos quietos na cadeira, no banco, seja lá o que for, para vir para o culto, ir embora para as nossas casas e acabou tudo, e no domingo à noite, depois do culto, você esquece que é crente, e no outro domingo lembra de novo. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para anunciar as boas novas lá na empresa, lá na rua, lá no trabalho, na fila do banco, enfim por diante. Mas a pergunta é: o que nós dizemos que Jesus é? Porque quando o próprio cristão, aquele que é chamado por Cristo, ele não tem certeza de quem Jesus é, fica difícil, né, irmã? Fica muito difícil. Se o próprio cristão não conseguir responder a sua pergunta, isso vai causar frustração, vai causar angústias, vai causar tristeza. Por isso que nós temos visto na nossa caminhada muitas pessoas que saíram da igreja, deixaram o evangelho, porque simplesmente se decepcionaram, mas na verdade elas não conheciam quem era Jesus. Elas nunca, talvez, tiveram uma intimidade com Jesus, talvez elas nunca buscaram uma intimidade com Jesus, então elas simplesmente vêm, experimenta, passa um tempo, não gostei, vou embora, vou procurar outra religião, vou procurar outra coisa, simplesmente vou ficar em casa assistindo Fantástico, que é bem melhor do que vir para a igreja. Alguns dizem isso. Mas, quando nós conhecemos, quando nós temos a resposta para essa pergunta de Jesus, quando nós temos convicção de quem é Jesus, a nossa vida é diferente. Quando você tem convicção de quem é Jesus,
você passa a vir na igreja de maneira diferente. Quando você tenta, pelo menos, saber quem é Jesus, você passa a ver os cultos de uma maneira diferente. A sua vida é diferente, o seu falar é diferente, o seu caminhar é diferente. Eu não consigo compreender, e aqui é um pensamento meu, mas eu não consigo entender que alguém que conheça Jesus, que dizem que conheça Jesus, fala um monte de palavrão. Não consigo, Gelson, entender isso. Alguém que diz que tem intimidade com o Senhor e tem boca suja. Alguém que diz que tem intimidade com o Senhor e aborrece o seu irmão e não consegue simplesmente perdoar. Então nós vemos que nós precisamos todos os dias conhecer um pouco mais de Jesus. E é nesses estudos, isso é só uma introdução para dizer para você o seguinte: nós vamos entender como Jesus, o incomparável, é. No seu testemunho, na sua vida, no seu ministério, mas nós vamos falar sobre o seu testemunho. Ter a convicção de quem Jesus é, faz toda a diferença na nossa vida. Primeiro, ter a convicção de quem Jesus é, fará toda a diferença para a sua vida, não só agora, mas a vida eterna. Como nós podemos dar algo que nós não temos? Como nós podemos anunciar algo que nós não temos? Como nós podemos falar de um Jesus que eu não conheço, ou que eu não tento conhecer, ou que eu não tento ter intimidade com ele? Quando nós olhamos, por exemplo, para Voltaire, Voltaire foi um dos maiores ateus, um dos filósofos, e ele, certa vez ele foi convidado por Frederico, o grande rei da Prússia, e na hora dos brindes, ele ergueu a taça e disse o seguinte, zombando: troco o meu lugar no céu por um marco prussiano. Ou seja, eu troco o meu lugar no céu por R$1. Só que seguiu-se naquele momento, a história nos conta que seguiu-se um silêncio ali, entre os convidados, os que estavam à mesa. De repente alguém se levanta e diz: olha, meu senhor, aqui na Prússia nós temos um costume, que quem tem alguma coisa para vender, tem que provar que é dono daquilo, tem que provar que tem aquilo. Ou seja, ele estava dizendo para Voltaire: para você trocar o céu, você tem que provar que você tem um lugar lá. E ele não tinha. Como ele ia trocar? Já estava errado trocar, né? Mas como ele ia trocar alguma coisa que nem ele sabia que existia? Então, quando nós olhamos como nós vamos dar Jesus ao mundo, como nós vamos enfrentar Jesus, se nós não tivermos certeza de quem é Jesus? Quando você liga a sua televisão, se você der uma passeada por alguns canais de história, você vai ver muita coisa boa, mas você vai ver muito questionamento: quem é Jesus? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver realmente quem é Jesus. E é isso que ele estava perguntando aos seus discípulos. Bom, alguns estão dizendo que eu sou Elias, Moisés, e vocês, quem dizem que eu sou? Se amanhã sairmos na rua, se amanhã olharmos, tivermos uma fila de um banco, tivermos na casa de alguém nos questionar, algum parente nos questionar, quem é Jesus? Ou de repente um testemunho de Jeová vai parar na sua porta, amanhã vai bater 7 horas da manhã na sua porta, vai te acordar, e você vai falar para ele quem é Jesus. Ele vai falar para você que Jesus é uma força, mas quem é Jesus para você? E é isso que nós vamos tentar responder esses dias, que Jesus é único, incomparável e maravilhoso. Ele mostra isso na sua palavra, né? Jesus é a imagem, em Colossenses 1, 15 a 17, ele diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele, e antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Paulo está falando aos Colossenses o seguinte: olha, Jesus não se pode comparar, não tem como comparar Jesus a nada, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando nós olhamos para Jesus por esse ângulo, nós vamos ver que todas as coisas, segundo Paulo, foi criada por Ele, a terra, os céus, as visíveis e as invisíveis, ou seja, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, e antes dEle todas as coisas já existiam. Ou seja, o teu Jesus não é um Jesus qualquer, o teu Jesus, o meu Jesus não é um Jesus criado pela mídia, não é um Jesus criado por uma companhia, não é um Jesus aí criado no meio do marketing, não. Jesus, Ele é o Filho de Deus, a imagem visível de um Deus invisível, e quando nós nos conscientizamos disso, nós vamos nos conscientizar que Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas, e a palavra, o pastor Denis leu, é certíssima, porque Ele nos deu autoridade, mas muitas vezes, muitos cristãos não creem nisso, não conseguem crer nisso. Por quê? Porque não conseguem encarar, não conseguem ver quem é Jesus. E agora, como saber quem é Jesus? Primeiro, Jesus dá testemunho de si mesmo, né? No Evangelho de João, nós encontramos uma série de testemunhos sobre si, que Ele mesmo fala. Em João 6,35 Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ora, se Jesus é o pão da vida, e aquele que vem a Ele jamais terá fome, e aquele que vem a Ele jamais terá sede, por que existem tantas pessoas nas igrejas com fome e com sede? Você já parou para pensar nisso? Porque existem tantas pessoas procurando um Jesus aí, que dá o carro, que dá casa, que dá bonde, que dá avião, que dá navio, que dá qualquer coisa, menos a vida eterna. Porque nunca tiveram talvez um encontro com esse Jesus. Mas Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E é um momento de avaliar, irmãos. Muitas vezes nós começamos a sentir fome, sede, porque muitas vezes nós começamos a nos afastar um pouco dEle. Às vezes nós estamos tanto tempo com Ele, estamos tão acostumados com Ele, que nós nos afastamos. A nossa caminhada, a nossa vida de fé, nós vamos nos afastando. Sem percebermos, nós vamos nos afastando. Jesus, Ele começa a ser algo rotineiro em nossa vida. Nós olhamos para Jesus, Deus, como é mais um amigo. Nós não fazemos mais festa quando Jesus entra. Eu vi uma charge na internet esses dias, e risadas à parte, mas é uma verdade. Alguém disse, um cristão, na sala de bate-papo, teclando de madrugada com alguém, do outro lado tinha um ateu. E o ateu disse: esse Jesus aí não existe, nada. E o cristão do outro lado: não, esse rapaz precisa de oração. Ele precisa conhecer a Jesus, ele precisa de oração. O cara pensando, né? O balãozinho do pensamento, ele pensando. De repente o ateu continua: mas aquela cantora sua, eu não vou falar o nome dos cantores que ele colocou, mas aquela cantora, aquele cantor não é nada, aquilo não vale nada. Aí o moço se revela, né? Não, que isso, você está endemoniado, você vai para o inferno, você. Sabe por quê? Porque Jesus passou a ser o segundo plano, o segundo lugar. Jesus, Ele não é mais o centro da nossa adoração, e aí nós não conseguimos olhar isso, mas Ele continua dizendo: eu sou o pão da vida. Outra coisa, João 10:9, Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus, Ele dá testemunho de si, dizendo que Ele era a porta. Primeiro Ele diz assim, olha, que Ele era o pão, e se alguém fosse até Ele, jamais seria lançado fora. E aí Ele diz, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Porque em João 10:11, Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses dias eu estava analisando aquela passagem de Moisés,
quando Moisés pergunta para Deus, Deus, e quando perguntarem no Egito, quem foi que me mandou? O que Deus disse? Eu sou. Simples. Deus não precisa dar explicação para ninguém. Ele disse, eu sou. Ou seja, eu sou, te mandou, Moisés, acabou. Não precisa explicar mais nada. Creiam ou não creiam, eu sou, te mandou. Ou seja, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. E quando nós olhamos para essa passagem, nós temos que refletir na nossa vida, será que em algum momento nós estamos deixando de seguir a luz? Será que em algum momento nós estamos nos saindo do caminho, nos desviando do caminho, deixando de seguir a luz? E quando nós deixamos de seguir a luz, nós passamos a andar meio na penumbra. Isso é muito perigoso, porque quando nós vamos ver, nós já caímos do barranco, da ribanceira. Quando nós deixamos, e ele dá testemunho de si, dizendo, eu sou a luz do mundo, a quem me segue não andará em trevas. Então nós vemos que Jesus está dando testemunho de si, ele é incomparável. Algum outro líder religioso, algum outro fundador de seitas e religiões pode dizer isso, eu sou o pão da vida? Ninguém jamais pôde dizer. Eu sou a luz do mundo? Ninguém pôde dizer. Buda, para dizer que a luz tem que reencarnar não sei quantas vezes. Allan Kardec tem que reencarnar. Masaharu Taniguchi, para anunciar, para anunciar a luz do mundo, ele percorreu diversas religiões para tentar chegar num equilíbrio e dizer, olha, essa é a luz. Quando a Bíblia diz, Jesus é a luz do mundo. Quem anda em Jesus não anda em trevas. Jesus, ele tira o cachaceiro da cachaça. Jesus, ele tira o maconheiro da maconha. Jesus, ele tira o prostituto da prostituição. Porque ele é luz. É o único Deus que consegue fazer isso. Os outros até tentam. Os outros até tentam imitar. O diabo até tenta imitar. Mas ninguém consegue comparar o testemunho que Jesus dá de si mesmo, porque ele é a luz do mundo, e aquele que segue ele jamais andará em trevas. Como eu disse, Jesus me tirou da bebida com 15 anos de idade. Eu estava entrando num mundo delicado, mas um dia eu tive um encontro com a luz, e a luz que é Jesus, ele disse, eu sou a luz, e quando eu entrei por ele, eu não entrei em trevas, eu entrei na luz, e eu continuo na luz até hoje, se bem que já teve momentos de eu sair para a penumbra ali, e o Senhor chamou, olha, volta para a luz aqui, que o negócio vai ficar feio para o seu lado. E ele diz também, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é aquele que tira o morto do túmulo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai lá no caso de Lázaro, e manda Lázaro com 4 dias sair para fora. E aí nós olhamos essa passagem, imaginamos só Lázaro, né? Mas quando nós olhamos, nós vamos ver que Jesus ressuscitou muita gente. E outra coisa, ele continua ressuscitando ainda. Tem um monte de gente que morreu aí, ressuscitou, estava lá na pedra já, e de repente levanta glorificando ao Senhor, e levanta e está fazendo a obra dele, porque ele continua ressuscitando, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que tira, que muda, que transforma, que te dá a luz. Ele é o único que dá testemunho e faz. Jesus não faz propaganda enganosa. É a única propaganda que você pode ter certeza que é verdadeira, é de Jesus, porque ele cumpre. Ele faz propaganda e ele cumpre. Ele diz, ó, pode vir que eu vou, pode lançar ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de você. E aí nós olhamos para isso e falamos, meu Deus, nós lançamos a ansiedade sobre tantas coisas, né? Foi falado nessa noite sobre a situação do nosso país. Quantas vezes nós estamos lançando ansiedade? Vai ter impeachment, não vai ter impeachment. A quem vai cair, quem vai levantar, quem vai sair, quem vai ficar. Quando o Senhor diz, lança sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Porque na hora do desemprego, o governo não vem te dar nada, mas o teu Jesus te dá alguma coisa. Aliás, ele te dá muito mais do que você possa imaginar.
Depois, ele diz, eu sou a videira, em João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou aquele que cuida, eu sou a videira. Pois lá em João, nós vamos encontrar no capítulo 4, e aí por diante, nós vamos encontrar diálogo com Jesus, com a samaritana. Mais uma vez Jesus dá testemunho de si mesmo, dizendo o seguinte, olha, ela disse assim, a mulher samaritana disse, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E o Senhor lhe respondeu, eu sou eu que falo contigo. E aí, ela foi, anuncia, e os homens voltam, muita gente se converte, volta e diz, olha, nós estamos aqui, porque não pelo que ela falou, porque nós temos certeza agora. Jesus estava testemunhando de si mesmo. Quando Pilatos disse, logo tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso, e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Jesus estava testemunhando que ele era a verdade. E aquele que ouve a sua palavra é a verdade. Agora, você poderia me perguntar, como é que eu vou saber que tudo isso que Jesus falou é verdade? Porque eu acabei de falar para você, que ele fala, ele cumpre. Ele faz a propaganda, ele cumpre. Ele fala, vinde a mim, pode ir mesmo. Se você tiver dúvida, e tiver algum problema na sua vida, lança sobre ele ansiedade, pode ir até ele, pode dizer, Jesus, eu estou aqui, eu quero ver. E ele vai te mostrar a glória dele, e a sua vida nunca mais será a mesma, porque ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre, eternamente ele é o Senhor. Depois, nós vamos olhar que os discípulos também dão testemunhos acerca de Jesus. João 10:11, diz assim, olha, Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E João 6:69, ele diz, olha, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja só, os apóstolos conviveram com Jesus, ouviram o que ele pregava, conheceram a sua maneira de viver, estiveram com ele, quase que diariamente por 3 anos, entenderam então, que Jesus é realmente o Cristo prometido. A nossa vitória, irmãos, muita gente procura vitória, muita gente está correndo atrás de religiões, igrejas. Quando você liga a sua televisão, você vê uma verdadeira, liga depois das 2 horas da manhã, da meia-noite, 2 horas da manhã, em alguns canais aí, você vai ver uma verdadeira aberração, é um sendo coroado, outro sendo isso, outro sentando no trono, outro vestido de saco, de cinza, eu não vi a cinza até hoje, mas o saco está lá, diz que é um saco, né, até eu, mas tudo bem. Aí quando você olha para toda essa situação, você vai ver que as pessoas estão correndo como ovelhas desgarradas, sem pastor, de um lado para o outro, e Jesus disse, eu sou um bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Se você está aqui é porque Jesus está cuidando de você. Se você veio até aqui é porque Jesus cuidou de você. Se você passou esse dia, talvez alguns aqui tiveram dias atribulados, dias angustiantes, talvez outros tiveram dias enfermos, talvez outros tiveram dias alegres, eu não sei, mas você está aqui porque Jesus tem cuidado de você, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas e continua dando a vida pelas ovelhas. Agora, muitas vezes as pessoas não conseguem ficar firme com Jesus, porque não conhecem o Jesus da Bíblia. Não conhece o Jesus que morreu na cruz. Ah, mas irmão, eu estou há 30 anos na igreja, Jesus não perguntou isso, os discípulos estavam com ele há quase 3 anos, e ele pergunta para os discípulos, tá, mas e vocês, o que dizem que eu sou? Interessante, ela estava há quase 3 anos na época com Jesus, estava andando com Jesus, dormia do lado de Jesus, comia a mesma comida que Jesus, faziam tudo junto com Jesus, estavam lá, compartilhavam tudo, andaram sobre o mar, ouviram as águas se acalmar, Pedro andou sobre, enfim, aconteceu tantas coisas, e Jesus pergunta, tá, mas e vocês, o que dizem que eu sou? E é o que ele pergunta para nós hoje, e o que dizem que eu sou? Se alguém te perguntar a razão da sua fé amanhã, o que você tem para dizer? E é o que nós queremos mostrar nessa série de estudos sobre Jesus incomparável, que o seu Jesus e o meu Jesus, o nosso Jesus, não pode ser comparado a nada e a ninguém. Nenhum líder, nenhuma seita,
nada pode se comparar a Jesus, porque Ele é único e incomparável. Os apóstolos entenderam isso, por isso andaram com Jesus. Depois, nós temos também o fato, em Mateus 16, que nós lemos, Pedro disse assim, nós não lemos, nós paramos no 15, Pedro diz assim, e Jesus pergunta, e tu? E vocês, o que dizem que eu sou? Pedro diz, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero te dizer que o Filho do Deus vivo está aqui nessa noite, para curar, para transformar, para libertar, para mudar a sua vida, para abrir portas aonde não tem porta. Porque quando Jesus fala, ontem eu estava ouvindo um testemunho, e esse testemunho me chamou muita atenção, que um garoto, não vou falar do início, nem o final do testemunho, que é muito longo, mas esse irmão, ele já, uma idade, já agora deve estar com 70 anos, mas na época, um pouco menos, isso foi uns 20 anos que ele deu esse testemunho, mas quando ele era garoto, trabalhava numa empresa adolescente, e o pai dele chega para ele, o pai era um homem de Deus, um homem que buscava, um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus, um homem que sabia o que queria de Deus, um homem que conhecia o Jesus da Bíblia. Não adianta conhecer somente o Jesus que o povo fala. Jó dizia o seguinte, olha Deus, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo, eu conheço de andar com o Senhor. Porque eu já sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Irmãos, quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós procuramos conhecer diariamente Jesus, nós podemos nos frustrar com os homens, mas com Jesus nós nunca vamos nos frustrar. Porque Ele tem o controle absoluto da nossa vida. Aí você pode dizer, irmão, eu estou doente, Ele tem o controle. Irmão, eu estou desempregado, Ele tem o controle. Irmão, estou passando um problema no lar, Ele tem o controle. Ainda que muitas vezes eu mesmo não acredito no controle dEle, porque é difícil, mas Ele continua tendo o controle absoluto de tudo. E aquele homem chega para o seu filho adolescente, seu filho já estava há 1 ano numa empresa, porque naquele tempo o adolescente podia trabalhar, né? Não vamos levantar o mérito da questão agora, mas ele chega para o seu filho e diz, filho, amanhã você vai pedir demissão, vai falar para o dono da empresa que você não quer mais, porque Deus me falou que Ele tem um outro lugar para você. Dá para acreditar? E ele foi no dia seguinte, pediu demissão, e o dono da empresa, naquele tempo menor, você tinha que falar com os pais, né, tem aquela coisa toda, o dono da empresa disse, menino, eu vou falar com o seu pai. Ele falou, você pode falar, mas não vai adiantar. Porque quando Deus do meu pai fala com ele, ele acredita. E ele saiu da empresa naquele dia. No dia seguinte, posterior, o pai pega a Kombi, e essa Kombi era uma Kombi vermelha, né, nada discreta, põe o menino dentro, vem aqui para o Piraporinha, aqui em Diadema, para na frente da prensa Schuller, e diz para ele, vai lá na portaria, que Deus falou que é aqui. O menino vai lá, fala para o porteiro falou, não tem vaga. Tinha uma placa de quase 2 metros de altura, dizendo, não tem vaga, não há vagas. E o menino chegou de novo para o pai e disse, pai, o moço falou que não tem vaga. Aí, aquele homem pega, abraça o seu filho, ora, e diz, filho, vai lá de novo, porque Deus falou que é aqui. Dá para você acreditar nisso? Porque o seu Jesus tem boca, o meu Jesus tem boca, o nosso Jesus tem boca, Ele fala. Nós que não ouvimos a voz dEle muitas vezes, nós que não ouvimos o que Ele quer falar, irmão Luiz, nós que não ouvimos, nós temos o ouvido tapado, às vezes Ele quer falar e não ouvimos, mas Ele dá testemunho dEle, Ele dizendo, olha, Ele é Senhor, Ele diz muitas vezes, eu sou a porta, se você entrar, você acreditar, eu vou abrir a porta, eu vou curar suas enfermidades, eu vou transformar. Ele estava dando testemunho dele. E aquele homem, voltando ao testemunho, o garoto, quando ele vai a segunda vez, lógico, de cabeça baixa, né, vai falar com o porteiro de novo, o porteiro sai da guarita e diz para ele assim, menino, seu pai deve saber de alguma coisa que eu não sei. Enquanto você estava lá falando com ele, eu liguei lá para o escritório e mandaram você subir.
Sabe por quê? Porque Jesus ainda fala, meu irmão. Jesus ainda fala, ele dá testemunho dele mesmo, dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, aleluia, jamais, jamais se perderá. Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, disse Jesus. E aquele menino chega lá no escritório, deu uma ficha para ele preencher. Na ficha, religião, ele coloca evangélico, embaixo ele colocou: eu amo a Jesus. Aí ficou estreito. O gerente geral, ele pega aquela ficha, ele não lê a ficha, ele só lê aquilo. Diz: meninos, você ama Jesus mesmo? Ele falou: eu amo a Jesus. Ele falou: tem alguém com você aí? Ele falou: meu pai está lá embaixo. Ele falou: então você vai lá e desce para o seu pai, fala para ele ir embora que hoje você começa a trabalhar. Sabe por que isso? Porque Jesus falou, e muitas vezes nós não ouvimos, nós temos dificuldade em ouvir. E aquela samaritana, quando Jesus disse assim: eu sou o Cristo, sou eu que falo com você, ela foi e anunciou: ele é o Cristo veio e falou comigo. É acreditar, irmãos, é acreditar quando não existe esperança. É isso que Jesus dá testemunho disso, quando ele diz que ele era a vida. Aquelas mulheres e aquele monte de gente olhando o túmulo de Lázaro, as irmãs de Lázaro, não tem jeito, que piada de mau gosto é esse, vão nos tirar de casa para vir fazer essa palhaçada aqui. Talvez alguns pensaram, se fosse hoje, falaram: vão nos tirar de casa, eu estava assistindo o jogo, Faustão, para vir aqui, isso não vai dar em nada. Jesus falou: tira a pedra, tira a pedra. Senhor, mas o negócio está fedendo, já cheira mal, 4 dias, a coisa está estreita. Alguém aqui já cheirou um defunto de 4 dias? Eu nunca cheirei, e pretendo não cheirar, mas o negócio devia estar feio. Jesus disse o quê? Tira a pedra, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim viverá e terá a vida eterna. Jesus diz: tira a pedra, Lázaro, pula para fora, sai para fora. E eu fico imaginando Lázaro saindo todo enfaixado, né? O negócio meio que pulando ali. A Bíblia não diz, mas que deve ter alguns que devem ter corrido, está correndo até hoje, deve estar. Jesus disse: eu sou a vida. Ele diz assim, e aqueles homens disseram no capítulo 4, 42 de João: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, falando para a mulher, alguns falando para a mulher, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pois nós estamos aqui. O centurião, ao pé da cruz, ele ouviu Jesus, disse: está consumado. Quem de nós poderia fazer algo semelhante no final da vida? O céu se escureceu, tudo se enegreceu, e a vida de Jesus demonstra que ele fez tudo de maneira correta e concluiu com absoluta perfeição. Jesus conclui com absoluta perfeição, ao ponto de dizerem assim: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Está lá em Marcos 15, 39. Jesus continua o mesmo, ele deu testemunho de si, os discípulos deram testemunho de si, a mulher samaritana deu testemunho de si, e as pessoas presentes. Quantos estão presentes aqui que poderiam dar testemunho de Jesus? Poderiam dar testemunho de que Jesus mudou a sua vida, que Jesus curou a sua enfermidade, que Jesus transformou, abriu porta quando não havia porta, que Jesus tirou tumor, que Jesus restaurou coluna, restaurou coração, restaurou fígado, que Jesus está restaurando Wagner, um testemunho. E essa semana eu estava meditando nisso, eu me alegrei, porque eu fiquei imaginando, Dielso, a cena do Wagner entrando por essa porta. E no dia que isso acontecer, irmão, você pode glorificar, pular, exaltar, e explode em adoração, porque você vai ver o teu Deus, o trabalhar do teu Deus. Aleluia, porque Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele disse isso. Aleluia. Podemos afirmar que baseado em Filipenses 2,9, pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é o nome que está acima de todo nome, Ele está acima da sua enfermidade, da sua dor, da sua angústia, e Ele disse isso: eu sou a vida. Você está morrendo? Se tiver alguém morrendo aqui, eu quero te dar uma boa notícia: a vida chegou nesse lugar. Aliás, a vida já estava aqui, você que chegou aqui nesse lugar.
Se você tiver com problema no lar, Jesus restaura o teu casamento. Porque Ele disse que Ele pode fazer isso. Ele testemunhou que Ele é a vida. Ele testemunhou que Ele é o Senhor. Ele testemunhou. Ele deu testemunho de vida. Testemunho com provas cabais do que Ele pode fazer. Então eu quero que você saia daqui nesta noite, acreditando que o seu, meu, nosso Jesus, não é um Jesus qualquer. Não é um Jesus que pode ser comparado a Buda, Maomé, seja lá o que for, não. O nosso Jesus é único, maravilhoso e incomparável. Quando nós a encaramos, quando nós aceitamos essa verdade, quando nós aceitamos essa verdade de todo o coração, que Ele é único, Ele é incomparável, você vai ver milagres acontecer na sua vida, irmão, coisas acontecerem assim, tremendo. Talvez amanhã você vai sair, para a gente encerrar, talvez amanhã você vai sair, e alguém vai te afrontar, e vai perguntar, onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Você continua desempregado? Aonde está? Adianta você ir para a igreja? Adianta você continuar nessa fé sua? Aonde está? Pode dizer que o meu Deus está vivo, e pode falar que nem Jó. Vou terminar com a passagem de Jó, que nem está aqui, no esboço. Mas quando ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará, e quando ele se levantar, irmão, o milagre vai acontecer, a transformação vai acontecer, sabe por quê? Porque é um Jesus que deu testemunho de si. Depois vamos ver nos outros, que ele é incomparável no seu ministério, incomparável na sua palavra, que não há palavra que pode se comparar à palavra dele, não há ministério como o dele, não há perdão como o dele, mas isso é para depois. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Ele testemunhou e cumpriu o que ele falou. E hoje não é diferente. Ele está testemunhando em nosso meio que ele continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele fará um milagre na tua vida. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.